Impreterivelmente, né? Teremos uma próxima palestra na sequência, professor. Já na sequência, né? Bom, então vamos lá. Pessoal, bom dia. Bom dia, normalmente eles não abrem o microfone, professor, eles respondem Tá pelo bom. chat. Igual tem. Tá chegando ali no chat. Bom dia, pessoal. Um prazer muito grande estar com vocês. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agradece aí a participação de todos, tá? E eu mais ainda pelo fato de poder estar falando aí para a garotada, para a juventude. Eu sou professor há 40 anos, completo esse ano, e se existe algo que eu gosto de fazer é dar aula. E hoje eu venho falar com vocês aqui exatamente do porquê que eu gosto tanto disso. Ou seja, você tem que descobrir aquilo que você realmente ama fazer. E isso é exatamente a parte fundamental da vida, porque o seu trabalho ele vai ocupar a maior parte do seu tempo. E a única forma de ser feliz realmente é você amar aquilo que você faz. Agora, como que eu amo aquilo que eu faço? Você vai descobrir. Você vai descobrir. Você vai descobrir e eu já digo para você, não pare, não sossegue enquanto você não conseguir. Porque disso vai depender exatamente a sua felicidade. Hoje nós vivemos um problema aí mundial, né? Nós temos uma crise sanitária, então dá saudade desse momento assim, né, de todos diante da gente, a gente podendo olhar nos olhos, poder falar, poder ouvir as perguntas, né? E a tecnologia veio aí exatamente para suprir essa necessidade nesse momento. Eu tenho a felicidade de ter nascido no século XX, no começo da era da eletrônica, né? Quando a eletricidade passou a virar eletrônica. E eu comecei a minha história como estudante querendo descobrir o porquê que uma caixinha com 5 válvulas lá dentro conseguia receber sinal, tocar música, dar notícia, que era o rádio. Eu tive a honra de nascer nessa época e vocês têm o privilégio de nascer na era da tecnologia. Então vamos aproveitar bastante disso, tá? Nós voltaremos ao normal, com certeza, pois a gente estuda para isso, tá? Meu nome é Walter Pereira de Carvalho, aqui tem uma prévia da minha formação acadêmica. Eu estudo no Mackenzie há mais de 40 anos. Minha primeira graduação é em Física, depois eu fiz Administração de Empresas, depois Direito, depois uma pós-graduação em Finanças Empresariais, pós-graduação em Administração de Marketing, um curso de extensão quando Mackenzie se juntou ao Mises para fundar o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Eu fiz o curso de extensão em Economia na Escola Austríaca. Depois mestrado em Engenharia Elétrica e Computação, mestrado em Economia e Mercados. E meu último curso eu terminei agora no primeiro semestre, que é uma pós-graduação em Neurociência e Psicologia Aplicada. Para que tudo isso? Tudo isso porque existe um objetivo, existe um propósito. Eu descobri que dar aula realmente me fazia feliz. Então, nada como me preparar exatamente para poder fazer essa aula. Certa vez eu falava para um garçom, quando você faz uma festa, para você é mais uma festa. Um casamento, uma bodas, com 15 anos. Mas para aquela pessoa que está ali, é a cerimônia da vida dela, é a festa da vida dela. E é o que eu penso do aluno. O aluno, quando entra na universidade, quando ele vai aprender, quando ele vai buscar a sua carreira, a sua profissão, aquilo é a vida dele. Então eu tenho que estar preparado exatamente para poder inferir sobre a vida dele, levando o melhor conhecimento, o melhor conteúdo. É a minha forma de pensar. Profissionalmente, eu atuo como cientista de dados e engenheiro de software numa grande empresa varejista aqui do Brasil. Sou membro voluntário e desenvolvedor da Apache Software Foundation, da Eclipse Foundation e da Python Software Foundation. No Mackenzie, eu dou aula de matemática, computação, direito, marketing e economia. E é isso que eu quero levar para vocês, essa motivação, no conteúdo dessa palestra. Então, nós temos aí a nossa agenda, uma introdução,
a importância da formação acadêmica, os cuidados com a carreira profissional e quando parar. Quando que nós vamos parar? Então eu começo aqui na introdução falando sobre juventude e ciência e como tudo isso começa. Tudo isso começa na sua alfabetização. Na sua alfabetização é o primeiro contato que você tem com o mundo científico e é o primeiro contato que você vai ter exatamente com a comunicação interpessoas. Temos problemas de alfabetização no Brasil? Temos muitos. Temos problemas na educação do Brasil? Muitos também. Mas ao invés de ficar amaldiçoando a escuridão, a gente precisa acender uma vela e correr atrás do nosso objetivo, correr atrás do nosso propósito. Nos anos iniciais, então, você tem lá, como disciplinas, linguagens e noções de grandezas, quantidades, números. Você começa a entender a linguagem das pessoas. Depois, no ensino fundamental 1, você tem lá linguagens, matemática, e começa a entender o conceito de sociedade, de cidades, bairros, noções aí do que pode, do que não pode, o que, que você deve fazer, que são as noções de direitos e deveres e obrigações. No Fundamental 2, você tem linguagens, matemática, estudos sociais, e aí começa o seu contato com a ciência. E vem o ensino médio. Quando vem o ensino médio, você começa, então, a ver as suas facilidades e as suas dificuldades. Por quê? Porque o conteúdo, para fins didáticos no ensino médio, ele está lá dividido em humanas, exatas e biológicas. E você faz isso dos 14 aos 17 anos de idade, na média. Na etapa seguinte vem, então, a grande pergunta: o que você vai ser quando crescer? É a hora de decidir aí a profissão. Lembre-se que você tem, nessa época, 17, 18 anos de idade. E é feita essa pergunta para você: o que você quer ser quando crescer? Eu pergunto para vocês que hoje, aos 58 anos de idade, eu ainda não sei o que eu vou ser quando crescer. Por isso que eu venho estudando, venho fazendo um curso atrás do outro. Porque eu ainda não sei o que eu quero ser. Não sei o que eu amo fazer, que é dar aula. Agora, o que eu vou ser quando crescer, não sei. Vamos continuar, vamos estudando. Enquanto tiver um curso na grade, vamos fazer. Vamos aprender. Vamos melhorar a nossa qualidade como ser humano. Então, existem alguns critérios aí que a gente usa, né, para decidir sobre a profissão. E aqui, gente, eu não estou falando para a FCI. Eu estou falando para o CSA, eu estou falando para a Escola de Psicologia, eu estou falando para todo o Mackenzie. Porque essas regras aqui valem para todo mundo. Então, quais são os critérios geralmente utilizados? É o que você mais gosta. É o que você gosta mais, com base no aprendizado da escola, até aquilo que você já viu. Ah, eu me dou bem em português, eu vou para a área de humanas. Ou eu adoro matemática, cara, eu vou para a área de exatas. Ah, eu gosto de estudar os bichos, eu gosto de fazer experiência, vai para a biológica. Tem outro critério também, que a família sempre estimulou. Se é filho de advogado, o pai fala, você vai ser advogado. Às vezes interfere tanto na vida do jovem ali, e o jovem ele está, ali por direito, ele não quer nem saber, não é a área dele, é do pai, o pai ama fazer aquilo, mas não é do filho. Outro critério, o que está mais em evidência na atualidade? Poxa vida, toda vez que eu ouço falar de profissão, negócio da hora, agora é ser cientista de dados. Ah, então eu vou para a TI. Ah, não, é engenharia eletrônica, que foi o que aconteceu na minha geração. Aí você olha o que tem mais mercado de trabalho, o que está precisando de mais gente? Ah, está precisando de gente aí da área de design. Pô, vou fazer design. Ah, não, eu vou fazer chinês, porque chinês tem 30 vagas para cada aluno e é facinho de passar no vestibular. Então, esses são alguns dos critérios. E o fulano decide a carreira e vai para frente. Ou então, ele dá uma pausa
Ele dá uma pausa e vai fazer o quê? Ele vai procurar um psicólogo. Ele vai fazer lá um teste psicológico vocacional. E o que é esse teste? Ele busca, através do perfil de personalidade do sujeito, né, obtido através de uma série de testes, identificar dentre as carreiras e o perfil esperado pelo mercado, qual que melhor se encaixa ali na personalidade daquele aluno. Então, esses testes aí, por exemplo, eles são feitos na idade pré-vestibular. E na idade pré-vestibular, aos 17 anos, você está começando a vida. Então, eles são sujeitos a muitas variações futuras ao longo da vida, pois a maturidade do indivíduo ainda está em formação lá com 17 anos. E dessa forma, as conclusões a respeito da personalidade dele são passíveis de grandes mudanças ao longo do tempo. Então, esse teste psicológico vocacional, ele é um sinalizador, mas não absoluto. Não se pode deduzir assertividade tanto nas afirmações quanto nas negativas sobre um eventual caminho de teste psicológico. Confesso para você, eu fiz esse teste. Eu fiz esse teste quando eu estava na época do vestibular. E eles perguntaram para mim, o que você quer ser? Eu quero ser professor. E o meu teste deu negativo. Eu jamais seria um professor. Eu acho que o teste errou, porque eu dou aula há 40 anos. E amo fazer isso. Então, quer dizer, são instrumentos que a gente tem para aferir a média. Mas você sabe o que é média? Média é o pé na fogueira e a cabeça no freezer. Você está numa temperatura razoável. Então não é certeza. Daí é que existe na estatística. Você já estudou isso, você já viu. Tem lá o quê? A moda, a mediana, o desvio padrão. Tudo são acessórios aí para você tentar estimar alguma coisa e a média aparece por ali. Então não é certeza. Tá? Então qual é a saída aí que a gente tem para a escolha dessa profissão? O indivíduo, então, ele está lá estudando, ele vai escolher uma carreira dentro das 3 áreas daquilo que ele está vendo no colégio. Então, em humanas, por exemplo, tem lá filosofia, letras, pedagogia, psicologia, direito, administração, contabilidade, economia. Nas exatas, as opções clássicas são engenharia, computação, matemática, física. Na biológica, é grande medicina, altamente concorrida no Brasil, biomedicina, medicina veterinária e a biologia pura. E aí o indivíduo escolhe uma dessas áreas, presta o vestibular, passa e vai fazer. Só que aí ele começa a faculdade. E vocês que estão aí dentro do Mackenzie já devem ter passado ou visto alguém passar por um desses itens que nós vamos falar aqui. Onde que isso falha? As falhas de escolhas podem ocorrer por vários motivos. E aqui eu cito alguns. Por exemplo, fulano escolhe lá TI, ou escolhe biologia, ou escolhe química pura. Ele tem lá a saturação do conteúdo na área escolhida. Pô, todo dia eu só vejo aula de física, né? Ele se cansa do assunto. Ele se cansa do assunto, perde a motivação. Mas, gente, você escolheu essa área. Você não pode cansar do assunto. O assunto é o core, o kernel da sua história ali. O curso tem lá uma disciplina cujo componente oferece uma dificuldade de aprovação. Quer ver um exemplo? Na engenharia, cálculo, cálculo diferencial integral. O cara abandona a engenharia porque ele fala, nunca vou passar em cálculo. Pô. Então ele não era para ser engenheiro. A escolha foi equivocada. Um outro processo também, a influência de ganhos de outras áreas. Poxa vida, eu estou aqui fazendo psicologia, meu colega faz TI, pô, ele está no estágio, ele ganha 4 pau, meu, no estágio. Eu estou aqui no estágio, eu ganho R$ 800. Aí ele começa a ver, pô, eu estou na área errada, gente.
Então, ele começa a ter uma frustração pessoal com a escolha, um sentimento que ele errou. Isso interfere na formação dele. Ele tem uma ansiedade maluca de concluir logo o curso para ir para o mercado de trabalho. Ele já quer fazer, hand-on. Só que ele não se formou ainda. Aí o que ele faz? Vou dar um tempo na escola, eu já arrumei um trampo ali mesmo, eu estou ganhando razoável, dá para viver. Lá na frente ele vai ser cobrado dessa faculdade que ele trancou, que ele parou. Não, eu vou empreender. O curso é perda de tempo. O Bill Gates abandonou a universidade, o Mark Zuckerberg abandonou a universidade. Gente, nós estamos falando aí de outliers, nós estamos falando de alguém fora da curva. Isso não é a média, não é a regra geral. Adoraria ter abandonado o Mackenzie lá em 1981, 82 e ter criado o WhatsApp. Poxa vida. Mas não fui eu. Foi os caras lá da Califórnia. Tem que bater palma para eles? Tem que bater palmas para eles. Mas agora, vamos tentar entender por que ele criou. E trazer isso, aprender isso, aplicar na minha vida. Aí, ó, nota 10. E tem uma série de outros motivos aí que a gente não conseguiu catalogar. Mas, via de regra, são esses que acontece e falha a escolha da carreira profissional. E por que falha? Porque a formação acadêmica ela é ignorada, o processo da formação acadêmica. E a formação acadêmica é como subir uma montanha. Requer paciência, tranquilidade, dedicação, empenho formal, você tem que fazer as coisas como é a regra da formação, uma busca contínua de consolidar o aprendizado. Vou assistir essa aula, o negócio ficou meio vago na minha cabeça. Tem uma lista de exercício aí, mestre, para eu poder treinar em casa, para eu poder entender isso direito? Tem, está aqui. Vai lá e gasta. Faz um monte de exercício. Você aprende. Você consolida aquele conhecimento. Quando você enraiza isso na sua vida, é até engraçado. Certa vez o meu cardiologista ele falou, Walter, você precisa fazer exercício. Você precisa ter uma atividade. Aí eu falei, poxa, doutor, legal, comprei uma lapiseira novinha. Aí ele falou, não, não é exercício de matemática, é exercício, é atividade física. Por quê? Porque ficou na minha cabeça isso. Só tem um jeito de melhorar. Só tem um jeito de aprender, é fazer. Tem que descansar também no momento certo. Ninguém quer nerd, ninguém quer o maluco, o doidão. Pô, vamos pra balada? Não, tem que estudar. Não, vai pra balada. Vai namorar, vai passear. Agora vamos estudar. Tranquilo, dá para equalizar tudo. Eu fiz tudo o que eu fiz, tenho minha família, tenho meus 2 filhos que estudam aí no Mackenzie. Normal, gente, normal. Cabe tudo em 24 horas. Porque você tem que ter integração com os grupos dentro da universidade. É da troca de experiência do network dentro da universidade é que você vai crescer, trocando essas experiências. Isso sim vai te dar uma formação acadêmica sólida. E uma formação acadêmica sólida, ela vai te permitir aprender o que você quiser na vida. E como profissional, sai da frente. Você vai ser um profissional de excelência, porque o que cair na sua frente você destrói. Você aprende, ensina, monta equipe, evolui, produz. E é isso que me interessa. Nós estamos aqui para ser produtivo. Nós não vamos levar nada do que nós fizermos aqui, mas vamos deixar um legado. E se deixar um legado bom, você não morre. Você vai ser lembrado para o resto da vida. E é isso que a gente quer. A gente quer deixar uma marca, como diz o Steve Jobs. Vamos deixar uma marca no universo, quando ele voltou para a Apple. E a Apple é o quê? Ela é a empresa mais valiosa do mundo. Por quê? Porque existe determinação nisso.
Os caras são determinados a fazer o melhor, a ser o outlier da coisa. E eles conseguiram. Nós podemos conseguir também? Lógico que podemos. Eles não são diferentes, mas eles são determinados. Eles levam a sério. Ah, você está dizendo que a gente não leva a sério, professor? Nós levamos a sério. Mas precisamos levar mais a sério. É exatamente isso que vai garantir o nosso tão sonhado sucesso. Então, veja bem, a grande dica que eu sempre dou aos meus alunos, a formação em qualquer área, exatas, humanas, biológicas, dentro de qualquer curso, ela é seriada dentro do ano letivo. Ela é seriada dentro do ano letivo e o conhecimento ele é cumulativo. Você vai recebendo esse conhecimento aos poucos, do básico para o mais complexo. Quer uma dica legal? Tira 10 na P1, cara. Chegaram lá as primeiras provas? 10, 9, 10, 9, 10, 9. Sabe o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com isso é que você vai ter paz, você vai ter serenidade, tranquilidade para poder enfrentar o restante do semestre. E quando você está tranquilo, está sereno para aprender, aquilo flui de fora para dentro de você com muito mais facilidade. Aí você está aprendendo. E o que você aprende, você nunca mais esquece. A nota na escola, ela é a medida do grau de dedicação contínuo seu, do dia a dia. Uma dica que eu dou para você, nunca estude para uma prova. Estude para aprender. Se você assiste aula de manhã, estuda à tarde. Se você assiste aula à noite, estuda à noite. Por quê? Porque existe um processo neurológico aqui dentro, que os neurocientistas estudam, que é exatamente a transferência do conhecimento entre os sinais de sensação e percepção que você tem. Sensação é o quê? É você ver. A percepção é você decodificar aquilo que você viu. E isso vai para uma coisa chamada memória recente. E essa memória recente, se você dormir, ela limpa, ela dá um clear. É como sessão de browser. Sua sessão inspirou. Então você tem que o quê? Você tem que estudar para tirar isso da memória recente e passar para a memória permanente. Aí é o aprendizado. Então, quando você estuda para a prova, você coloca o conteúdo na memória recente, de curta duração e de pouca capacidade de armazenamento. Às vezes você vai estudar para a prova, nossa, minha cabeça está grande, não cabe mais nada aqui. É lógico que não cabe mais nada aí. Essa memória ela é pequena. E depois da prova? Depois da prova você esquece. Fiz a prova, limpou a memória, não preciso mais disso. Cadê o conhecimento? Ah, o conhecimento não precisa. Não é assim. O estudo diário, ele gera segurança, estabilidade e equilíbrio emocional. Isso assegura o prazer pelo curso e aumenta o grau de aprendizado. Se você fizer isso, todas aquelas cláusulas que eu falei atrás, que falha na formação acadêmica, tudo aquilo vai ser jogado no lixo. Por quê? Porque você está indo na contramão daquilo lá. Você está indo na mão certa. E quem vai na mão certa, gente, não sofre acidente. Aí dentro do curso aí, você vai receber uma série de tarefas. As tarefas, elas são a oportunidade que você tem de testar seu aprendizado. Só que, poxa vida, é chato, tem umas coisas que os caras passam aí, meu, que não dá. Pô, chato pra caramba. Não é chato, não. Aquilo tem a ver com o seu curso. O que você precisa fazer para aquilo não ser chato? É tentar contextualizar essas tarefas com os seus interesses no curso.
De alguma forma, aquela tarefa, ela vai fazer você crescer. Por quê? Porque na sua atividade profissional, o que você vai receber lá na empresa? Você vai receber uma série de tarefas para fazer. Algumas você vai, ó, legal, adoro fazer isso. Beleza, sopa no mel. Vai ter umas lá que você vai enfiar na gaveta. E o diretor vai sempre falar, o seu Carlos, o seu José Paulo, aquilo lá está pronto? Não, tô vendo, doutor, tô vendo, a gente já vai liberar. E você vai jogando lá. Por quê? Porque você não gosta de fazer aquilo. Mas, gente, é assim: você pede um prato, o cara colocou lá um jiló e colocou lá uma picanha, come primeiro o diabo do jiló, que é ruim, você não gosta. Depois você saboreia a picanha. E isso a gente tem que fazer na universidade. A gente tem que fazer com as disciplinas do curso. Por quê? Porque é importante. De alguma forma, alguém estudou aquilo e colocou importância naquilo. Por exemplo, final de semana passada eu estava dando uma aula num curso de Storytelling de dados para uma pós-graduação no Mackenzie de Machine Learning. Eu estava falando sobre a Lei de Belfort. O que é a Lei de Belfort? A Lei de Belfort é uma lei matemática lá, da estatística, para você determinar a probabilidade de ocorrência dos dígitos no primeiro dígito mais significativo de um número. Então você pega o primeiro dígito mais significativo de um número e vê qual a probabilidade de aparecer o número 1, qual a probabilidade de ser o número 2, até o número 9. Você olha para isso e diz, Walter, de 1 a 9 é um nono, para todos eles. Isso é mentira, isso é uma falácia. Aí você fala, pô, Walter, mas o que isso tem a ver com a formação da profissão? Isso tem a ver que é através dessa lei de Belfort que você detecta fraudes, por exemplo, em balanço patrimonial da empresa, em apuração de pleito eleitoral. Aí você fala, pô, então o negócio é legal, cara. É. Quando eu falei da lei de Belfort, que é a probabilidade do dígito mais significativo, você falou, caramba, que negócio chato. Mas na hora que você vê onde aplica, você contextualiza isso, vê a importância disso, aí você fala, porra, meu, que legal, eu sou diferente, agora eu sei isso. E quem sabe mais, cara, sai na frente. As empresas querem o quê? Elas querem os caras fora da curva. Elas querem aqueles caras que inventam, que criem, que quebrem tudo, aquele cara disruptivo, inovador. E é isso que você tem que ser. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Isso motiva quem está do seu lado, a sua equipe. E, pô, quando você tem uma equipe motivada, o céu é o limite. O céu é o limite. É isso que eu quero que vocês entendam quando descobrir aquilo que você ama fazer. Então a regra é essa, gente. Estudar pouco. Estudar pouco, hein? Pouco. Não quero ninguém se matando. Perdendo balada, perdendo a juventude, perdendo a interação dos amigos, perdendo a chopada. Não pode. Isso só tem uma vez na vida. Você tem que fazer isso agora. Não pode fazer depois com a minha idade. Até porque não aguenta. Então, se você estudar pouco, mas todos os dias, isso vai te impedir de ser desesperado. Você nunca vai ficar como o cara aí da figura, pendurado em nada. Por quê? Porque você está preparado. Eu estudo todo dia. Eu lembro até as piadas que o professor contou. Por quê? Porque como você passou isso para a sua memória permanente, lá para o seu córtex cerebral, você aprendeu. E isso é para o resto da vida. Eu costumo dizer o seguinte: quando você entra numa loja e faz uma compra, o sujeito diz assim, passa lá no pacote para o senhor pegar o produto. Algum de vocês paga e vai embora sem passar no pacote para pegar o produto? Não, né? Né? Pô, eu fui lá comprar, eu quero o produto, eu quero levar ele para minha casa, eu quero curtir o bagulho aí que eu comprei, mano. Pô, não é assim? Tem que ser assim com a educação também. A educação é um dos bens que o brasileiro paga e não leva. Então ele paga a escola, não vai na aula.
Ou ele vai na aula e fica zoando. Não, gente, vamos aproveitar a oportunidade que a idade está dando para vocês. Eu comecei a dar aula com 18 anos de idade no cursinho, e eu tinha sala de 200, 250 alunos. Eu tinha a idade dos caras. E comandava aquilo lá, meu, tranquilo. Ah, pô, mas aí você impunha autoridade. Não existe impor autoridade. A autoridade é legitimidade, ela tem que vir dos alunos. Você dá uma boa aula, o aluno te respeita. Aí você começa a enrolar, matar a aula, o aluno não vai te respeitar. Isso é claro, é nítido. Então, às vezes, o aluno queria zoar na minha aula. Eu dava foco no aluno, os próprios colegas puxavam a orelha dele. Falavam, ô meu, para de zoar aí, meu. Pô, não tá afim de aprender, vai aí, porque, pô, nós estamos afim. Então a sala se organizava. Por quê? Porque havia um interesse, havia um propósito deles, havia um objetivo. O que eu tive de alunos que foram fazer faculdade de física, na época eu era professor de física e estava na faculdade de física. E alguns estão até no meu Facebook, hoje eu converso com eles. Eles falam, pô, Valtão, você me inspirou. Eu falo, caramba, bicho, eu não fiz nada, só dei minha aula. Por quê? Porque o jovem ele não quer conselho. Vocês não querem conselho coisa nenhuma. Vocês querem exemplo. Where by example? Se te der um exemplo, você constrói um sistema. E é isso que eu quero que vocês entendam. O destino está na mão de vocês. É você que vai construir isso dentro da academia. E você tem que descobrir isso. E vai descobrir. Vai descobrir, eu tenho certeza. Dentro lá da formação acadêmica, quando você se vê dentro do curso, aí começo agora a ir para a área de TI, tá? Agora eu começo a falar da FCI. Você vai descobrir que você tem um perfil profissional. Ou seu perfil profissional é mais estratégico, você é mais organizador, é aquele cara que, sabe, gosta de coordenar. Ou você é o hand-on mesmo, é mão na massa. Oh, daí que eu destruo isso aí. Você é operacional. Descobrir isso vai ser muito importante na sua vida, porque isso vai dar o perfil que você tem que estrategicamente seguir para fazer a sua carreira profissional. Walter, pode mudar depois? Gente, pode mudar sempre, desde que você tenha uma boa base acadêmica, uma boa formação. Esquece esse negócio que todo mundo fala. Aqui se aprende na prática. Não. Nada na vida se aprende na prática. O professor J.R., ele foi professor do MIT, foi professor de Stanford, Harvard, ele era professor de física. E ele sempre falava uma coisa: não existe nada na vida mais prático do que uma boa teoria. Então é a teoria, cara. É a teoria. Quem conhece a teoria faz a prática. Agora, quem faz a prática, ele faz. Sabe o que está fazendo? Não sei. Existe até uma brincadeira que o pessoal coloca meme aí nas redes sociais, até no LinkedIn eu já vi isso. Teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe o porquê. Bom, agora cruza os dois. Aí o cara diz, né? Aqui conjuga-se teoria e prática, ou seja, nada funciona e ninguém sabe por quê. Pegou exatamente o lado negativo das duas mensagens, tá? Das duas sentenças. E é isso que eu quero que vocês aprendam a fazer. A conjugar teoria e prática. Mas a teoria você não pode descurar da boa teoria. E a boa teoria você busca onde? Você busca num cara que está aqui no cantinho do slide. Ele chama-se livros. É impossível conceber um profissional formado
que não tenha uma mínima biblioteca do assunto que ele se formou. Livro, livro, livro. Certa vez minha esposa falou para mim, ó, nós vamos ter que fazer uma DR aí, nós vamos ter que discutir a relação, ou você ou os livros. O grande problema do livro é onde guardar, né, gente? Eu comecei a comprar livro em 1977, são mais de 2.000 volumes. Eu saí da casa do meu pai, obviamente meu quarto ficou lá e se transformou na minha biblioteca. E é mais um motivo também para eu visitar minha mamãe. Livro, livro, livro. Você tem que amar livro, comer livro. É ali que está a sua formação. E a sua formação é o que vai garantir exatamente a qualidade do seu trabalho, o seu valor de mercado, a sua disputa, a disputa do mercado sobre você. E, pô, quando você é buscado no mercado, o mercado vai atrás de você, meu. Você não procura emprego, o emprego te procura. Aí você fala, cara, cheguei lá, meu, ganhei a taça. Valeu a madrugada estudando. Valeu aguentar aquele professor me dando 0. Mas eu aprendi, passei. E agora eu sou o cara. Mas tem humildade, né? Por quê? Porque precisamos aprender sempre. Você aprende até com o pipoqueiro. Até o pipoqueiro tem alguma coisa para te ensinar. E isso é o quê? Isso é o equilíbrio emocional. A gente não pode, jamais na vida, perder o equilíbrio emocional. É o equilíbrio emocional que vai garantir toda essa evolução que eu estou falando para você, para te formar um grande profissional. Tá ok? Então, quando a gente fala de tecnologia da informação, tá? E eu estava falando do estratégico e do operacional, nós temos duas áreas aí bem focadas. É a área das tecnologias propriamente dita e a área de negócio. Então, o cara de TI, ele pode ser as duas coisas, com certeza, tranquilo, tranquilo. Mas ele pode se especializar. Ele pode ser um estratégico de tecnologia, um estratégico de negócio, um operacional de tecnologia e um operacional de negócio. Mas tem que ficar bem claro na cabeça dele onde ele está. Então aqui é o momento em que as áreas humanas e exatas elas se fundem, entendeu? Então todo aquele preconceito que você tinha lá no colégio, lembra? Eu vou para exatas porque eu não gosto de história, geografia, português. Isso aí, pô, isso é para as meninas. Eu sou hard, cara. Eu sou vida louca. Meu negócio é matemática. Aí lá na frente você descobre que aquilo tudo faz falta para você. E você aprende a gostar de língua portuguesa, de literatura, de história, de geografia. Por quê? Pô, você está desenvolvendo um software que ele vai alavancar as vendas do varejo de uma rede de lojas que está distribuída no Brasil. E você vai fazer um relatório geoprocessado. Você vai exibir isso por geoprocessamento, com base lá na latitude e longitude do GPS. Ou você precisando entender geografia. Não é legal? Então essas coisas, elas são separadas no começo, para fins didáticos. Então a gente coloca uma coisa em cada caixinha. Aliás, a gente adora caixinha, caixinha disso, caixinha daquilo, e tentar encaixar as coisas dentro dessa caixinha. Não existe a caixinha, gente. Ciência é ciência. Humanas, exatas, biológicas, é tudo a mesma coisa, e eu sou apaixonado por tudo isso. Porque disso depende a minha vida. Eu sou feliz por ter tido contato com o alfabeto. E do alfabeto ter tido contato com todas essas tecnologias, com toda essa ciência. De poder estudar modelagem de dados
no espaço. Pô, meu, sabe? Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso demais. Às vezes eu me pego viajando na Helmans aqui na cabeça, na maionese. Eu tô lá na casa do Sobremaneira e aí eu volto e falo, pô, volta para a realidade, voltamos, é aqui, meu. Por quê? Porque a ciência é fascinante. E quando você tem base para conhecer as coisas, meu, é lindo demais. É lindo demais. Então, o que, que você tem dentro das visões das tecnologias aí? Nas visões das tecnologias, você tem lá sistemas operacionais, conhecimento de arquiteturas de redes, segurança de redes, arquitetura de telecomunicações, segurança de rede de telecomunicações, conhecimentos de plataforma cloud computer, arquiteturas de desenvolvimento de softwares, arquiteturas de software para sistemas distribuídos, que é a vedete do momento, metodologias de desenvolvimento de software, administração de banco de dados, gestão de DevOps, dispositivos diversos aí, mobile, tablets, IoT, inteligência artificial e machine learning. É um universo de coisa na parte de tecnologia para você conhecer. E eu tenho a felicidade de dar aula de tudo isso aí no Mackenzie. Por enquanto, na pós-graduação. Logo a gente vem para a graduação, que é minha paixão. Eu sempre fui professor de cursinho, eu gosto da garotada, eu gosto de enfiar minhoca na cabeça dos caras e tirar lá na frente. O cara chega para mim e fala, professor, ó, beleza, hein, cara? Valeu aí, mano. Na visão dos negócios, governança corporativa, governança de TI, gestão de riscos em sistemas, gestão de desenvolvimento de sistemas, conhecer os frameworks de gestão, COBIT, ITIL, Agile, gestão de serviços, análise de negócios específicos, com aplicação de contabilidade, de gestão financeira, storytelling de dados. Você tem um universo de coisa para você se especializar dentro da área de tecnologia. Agora vem aqui um momento, gente, que é o seu compromisso aí com a escola, tá? A nossa casa pede agora que você acione aí o seu celular ou entre nesse link, e aí nós vamos contabilizar lá a sua participação, né? Porque isso deve contar horas aí para vocês no estágio. Professor Israel consegue me dar o sinal aí quando eu posso virar o slide? Bem? Oi, professor. Só deixar um minutinho. O sinal também já está no bate-papo aqui. Por favor, pode Posso continuar. virar, né? Eu É, fico desesperado, eu, gente, porque eu só tenho viu? mais 15 minutos. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês. E eu tenho medo de não dar tempo. Então você fez a sua formação acadêmica e aí chegou a hora do estágio, né? E você está ali na faculdade, terminando, né? Ou as meninas já usam a famosa meia preta, os meninos já colocam a gravatinha, tal, já tem aquela pose executiva, o palavreado já é outro, a linguagem já é mais rebuscada, né? Mas dentro do contexto da área que a gente trabalha, né? Então a gente vai lá buscar o estágio. E o que é o estágio, gente? É buscar a aplicação do conhecimento nas empresas e lá na empresa, aprender prática, na prática, a conciliar as duas coisas. O estágio ele vai mantê-lo ligado às empresas, que é o destino da sua formação, né? Então, buscar boas empresas para estagiar é fundamental. Só que aí você me fala, né, Valtão, é difícil uma colocação de estágio. E eu digo para você, eu sei que é, mas não impossível. Não impossível para quem está teoricamente bem preparado. Olha a teoria aí, gente.
Nesse momento, então, vale a máxima do professor Jay Orier. Não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Tenha paciência e busque estágio sempre. Quanto mais próximo do final do curso, vai ser mais difícil de você conseguir estagiar. Pois você estará concorrendo com estudantes que já estagiaram e estão, portanto, mais preparados para os interesses da empresa. Ele já vem convivendo com o modelo empresarial. Então, persiga isso, desde o começo. A outra opção, a opção de ser trainee, é o processo pelo qual grandes empresas selecionam aí os seus executivos. O processo de preparação de trainees na área de tecnologia, fundamentalmente em bancos, envolve revisão de conteúdos desde HTML até Cloud Computer, onde você tem a arquitetura de informática do banco. Eu dei curso disso no Unibanco e Itaú, nos anos 2003, 2004. Eu peguei uma turma de trainee, lá tinha a cara do ITA, da Mauá, da FEI, do Mackenzie. Negócio maravilhoso. Ainda, o candidato lá, o trainee, ele é levado para fazer estágio em todas as áreas da empresa. Todas as áreas. Para com isso conhecer toda a operação da empresa, uma vez que ele vai atuar no polo estratégico. Tá? Mas ele tem que conhecer o chão de fábrica. Ele tem que conviver com a peãozada lá para saber como é que é feito o produto que a empresa vende, que vai garantir o salário dele, inclusive. Então tem que ter bastante humildade, bastante comunicação com as pessoas. Aqui uma dica de cuidados com a carreira profissional. Toda carreira ela é dinâmica, tá? E a empresa ela quer gente inovadora. E a inovação ela não pode prescindir de uma formação acadêmica continuada. Então, se acabou a faculdade, a graduação, vai para a pós-graduação, vai para o MBA, vai para o mestrado. Isso são fundamentais, tá? Para o seu desenvolvimento pessoal, moral seu e da empresa. A melhoria contínua da sua formação vai te deixar mais próximo de tudo o que acontece no mundo e com capacidade plena de agir quando convidado a servir. A boa formação e a inquietação, você tem que ser inquieto com o aprender, é que vai valorizar cada vez mais a carreira profissional. Logicamente que sempre preservando os aspectos psicológicos, eu insisto nisso, do bom relacionamento humano com todos os seus colegas. Isso forma equipe. Ninguém consegue nada sozinho. Tem que ter equipe, gente. Tem que ter time. Você tem que ter amigos, nego bom do seu lado. Nego apaixonado por aquilo, para você junto soerguer as empresas. E aí chega aquele momento. Então, Valtão, quando que eu vou parar? Está aqui a resposta. Se você descobrir que a sua profissão é aquilo que você ama fazer, você jamais vai trabalhar na sua vida. Você nunca vai trabalhar. Você faz o que gosta. Você faz o que você é apaixonado. Você faz o que você se preparou a vida inteira para fazer. Você ama fazer aquilo. E os caras ainda vão te pagar para fazer, gente. É por isso que eu digo. Você tem que descobrir aquilo que você ama fazer. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês, gente. Espero não ter sido chato, enfadonho e ter ajudado vocês aí de alguma forma, tá? Aqui estão os meus dados. Todo contato é bem-vindo, tá? Falar com o aluno é a minha vida. Não me incomoda. Professor Walter, Oi, gostaria de te agradecer pela palestra inspiradora. Eu tenho alunos que começaram em ciência da computação e, de repente, fizeram uma
conexão com a astronomia e a coisa foi pela matemática, pela inteligência artificial, análise de dados, entre outros aspectos, né? Eu vejo jovens brilhantes desperdiçando tempo e desperdiçando o momento de levar o conhecimento para a vida. Assim, tudo que o professor citou agora foi o que eu fiz na minha vida. Já declinei a Amazon 2 vezes, não é porque você não quer trabalhar na Amazon ou não tem competência, não, é porque eu não quero. É aquele lance de eu amo o que eu faço e não quero migrar para uma empresa simplesmente para falar, eu trabalho na Amazon, não quero isso, é assim, é algo e é um privilégio fazer isso. É um privilégio, né? Então, assim, sua palestra foi muito inspiradora, porque na interconexão entre as áreas, porque a ciência da computação, pela ciência da computação, ela não é nada, ela só resolve problemas dela, na verdade. Sistemas de informação também só resolve problema dele. Se não olhar para fora, não olhar para o outro, se eu não olhar para a área de humanas, eu não consigo conectar as duas coisas para criar uma beleza ou uma arte, né, que será usada por todos. E quando o professor falou do pipoqueiro, eu lembrei de inúmeros jogos que se inspiram no estouro de uma pipoca. E é inacreditável isso. Sim, sim. Então A vida, muitíssimo a vida, obrigado. a vida é um universo e nós estamos aí para decodificar esse universo. E a única forma é a ciência, é aprendizado, é a troca de conhecimento e de informação. Sim, é verdade. Alguém tem alguma pergunta para o professor Walter? O Carlos fala que foi uma incrível palestra, a Gabriele fala que adorou a palestra, conhecimento e inspiração. O senhor lembrou meu avô, que era professor de física, química, matemática e sabia muito de história e geografia. Aproveito para pedir desculpas pela Gabriele. A Gabriele estava me avisando de uma coisa, eu achei que estava sendo inconveniente. Então, novamente, Gabriele, minhas sinceras desculpas. Obrigado pelo seu aviso, eu que não entendi. Então, a Gabriela ela fala que o professor lembrou muito o avô, porque dominava diferentes áreas do conhecimento também. Fiquei inspirado no seu testemunho e na sua carreira. Eu acho que eu estou parado, preciso fazer coisas diferentes também. Esse é o grande ponto, viu, professor? Ok, professor, muito obrigado. Eu mais uma vez eu agradeço a minha Universidade Mackenzie, o seu convite. E sempre que o Mackenzie me chama, é um prazer enorme, sabe? É uma satisfação. São coisas que realmente me emocionam, porque eu amo essa universidade. São 43 anos aí dentro, e cada um que aí entrou como aluno ou colega professor, a gente tem um DNA, a gente é uma família, a gente é um corpo. Mackenzie é um corpo. Sim, E o meu prazer é exatamente ser parte desse corpo e poder contribuir, poder levar e dividir parte do que eu aprendi ao longo da vida, facilitando um pouco o aprendizado dessa garotada. E olha, gente, eu vou dizer para vocês, o meu futuro depende de vocês. Vocês são o futuro. E eu fico satisfeito de ver 8, 9 horas da manhã ver o aluno disposto a ouvir, a aprender. Isso realmente enche o meu coração de alegria, de felicidade. Tá? Muito obrigado, professor. obrigado, professor. A casa está sempre disponível. Espero encontrá-los nas próximas edições da Semana da Computação. Obrigado mesmo pela sua generosidade, ceder o seu tempo, o seu conhecimento e toda a sua experiência. A sua carreira é uma inspiração para mim e espero encontrá-lo em outras oportunidades também aqui.
Tá ótimo, professor. Muito obrigado. A toda a garotada aí, muito obrigado. E assim que a gente voltar ao normal, espero, com coração aberto, recebê-los na sala de aula, aí dentro do campus, para tirar dúvida, para conversar, para bater papo, para falar do Mackenzie, para meter o pau na reitoria, falar mal, eles dão a prova em cima da hora. Vamos conversar, gente. Vamos conversar. É conversando que a gente vai conseguir vencer. E você tem que descobrir o que você ama fazer. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Tenha um bom dia, professor. Obrigado, um bom dia a todos.